A paz de Deus com todas. Irmãs, eu gostaria de compartilhar um versículo. Esse versículo está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então eu vou ler. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Irmãs, por que eu estou compartilhando, esse versículo? Por conta de uma situação, que aconteceu comigo, uma experiência da parte de Deus, e muito boa, lógico, por sinal, graças a Deus. Então, é sobre uma paciente. Uma paciente, eu estava trabalhando, normalmente, cuidando, dentre esta que eu aqui vou falar, outras. Mas esta paciente, ela me deixou. Depois que eu terminei de cuidar dela, ela me falou se ela poderia deixar uma cartinha, entregar uma cartinha para mim. Eu falei, sim, pode sim. Aí eu recebi a cartinha, que é essa cartinha. Falei para ela, eu só não posso ler agora, mas quando terminar, eu tiver um tempinho, eu vou ler. Ela, não, tudo bem. Ela me entregou essa cartinha aqui, com um sorriso no rosto e muita paz no coração. E quando eu terminei o plantão, eu fui ler a cartinha, Eu sabia que era da parte de Deus, Fui ler a cartinha, olha, para iniciar, olha só, feito à mão. Começa já pelo envelope. Envelope, feito à mão, olha só. Aí a gente abre e a cartinha tá aqui dentro. Olha que carinho, que capricho. Ela e o marido dela que faz essas cartinhas e entrega. Daí eu vou ler a cartinha. Olá, tudo bem? Eu e meu esposo estamos escrevendo cartas de consolo e encorajamento para as pessoas. Estamos observando que muitos estão sofrendo com desemprego, doenças, morte e mortes de pessoas queridas. Muitos conhecem a oração do Pai Nosso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá Jesus nos ensinou a pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Nesta parte da oração, Jesus foi específico em nos ensinar a pedir por um reino da parte de Deus. Quando Jesus governar a terra, todo sofrimento vai ter um fim e podemos ter a paz que tantos aguardamos. E aqui continua, Ela colocou o contato dela, Contato do WhatsApp, enfim. E eu li essa cartinha, me impactou. Eu achei muito forte, E essa atitude dela tão nobre. Por isso que eu li esse versículo, Que a palavra de Deus fala pra gente pregar todo o tempo e fora de tempo. Então, quando ela me deu essa cartinha, eu logo lembrei, Falei, nossa, ela tá pregando fora de tempo. Por que fora de tempo? Porque ela não se encontrava nem em condições favoráveis, para estar ali acamada, num diagnóstico fechado e pregando, a palavra. De alguma maneira, se não é de uma maneira, é de outra, como ela estava ali, Isso me impactou muito. E ainda mais ela com um sorriso no rosto e uma paz no coração muito grande. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque isso é algo muito nobre, da parte dela. E aí, continuando, eu fui, então, liguei, mandei um áudio para ela agradecendo. No dia seguinte, logo pela manhã, à noite eu falei, não vou mandar agora à noite não, mandei de manhã um áudio para ela, E quem me atendeu depois, foi a nora dela. Aí ela falou, olha, aqui é a nora dela, É que eu falei, não, é que eu tô vendo esse áudio para agradecer ela, uma atitude tão nobre, de ela me dar essa cartinha. Então eu quero falar com ela que eu li a cartinha. E aí ela me falou assim, ela falou, mas ela foi a óbito, mas eu te agradeço. Eu falei, nossa, ela foi a óbito? Ela falou, foi, 2h da manhã. Então ela me entregou essa cartinha
6 horas da tarde. E quando foi 2 horas da madrugada, Deus recolheu. Então, por isso que me impactou ainda mais depois, né, de eu falar, nossa, né, ela fez o que Jesus quer que nós fazemos, né, pregar todo o tempo e fora de tempo, que não é mais tempo, né, ela nem sabia o tempo dela. E ela deixa um exemplo, né, que o nosso corpo não está vinculado ao nosso espírito, porque o corpo dela poderia estar ali limitado, mas o espírito não. Olha, que exemplo é esse? Então, ela está dormindo em Cristo, né? Mas ela vai apresentar os frutos dela. Quando Jesus falar, cadê seus frutos? Ela vai apresentar. Que até no último momento da vida dela, ela apresenta os frutos. Em condições, assim, desfavoráveis até. Mas ela estava ali. Ela podia estar reclamando, podia estar, né? Ou quando eu melhorar, eu vou evangelizar, né? Enfim. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse exemplo, né? Que essa paciente nos deixou para mim, para você. Ela deixou para mim, eu não podia ficar com isso guardado para mim. Eu tenho que compartilhar. Então isso fez com que eu, né? Também não guardasse isso para mim. Porque se ela no momento, né? Tão único da vida dela ali, compartilhando, né? Falando, pregando a palavra, ela e o marido escrevendo as cartinhas, escrevendo à mão, né? Fazendo envelope à mão, ela e o marido, escreve à mão, deixa a mensagem, deixa o contato. É isso, irmãos, que eu quero deixar aqui. Eu não poderia ficar com isso só para mim, já que uma vez ela compartilhou comigo, então porque ela queria o quê? Pregar o evangelho, não é? Então, o evangelho não pode ficar ali, né? Então eu tô compartilhando para vocês verem que sirva de exemplo para nós, né? No momento de, né, dificuldade, debilitada, não favorável até. Mas ela viveu a palavra, né? Pregar todo o tempo e fora de tempo. Ela estava pregando fora de tempo. Ali nem era tempo, né? Amém? Então, amados, vamos ficar, né, com esse exemplo para nós, né? Que esse ano de 2022 a gente possa seguir esses exemplos, né? Não deixar. Porque Deus tem pressa, né? Eu acho que isso que passou pelo coração dela. Deus tem pressa. E para mim foi forte, me comoveu, né? Então vamos fazer a diferença. Vamos pregar tempo, fora de tempo. O id. Porque quando o Senhor perguntar cadê nossos frutos, nós vamos apresentar os nossos frutos até no último momento, né? Ou para viver ou para morrer. Na saúde ou na doença, né? Ela estava ali, em uma cama, um diagnóstico fechado. Mas ela não esperou, porque ela não sabia. Tanto que ela, depois de 8 horas, ela veio a óbito. Mas deixou exemplo. Por isso que eu tenho que compartilhar com vocês. Então, um feliz 2022 para vocês, para a família de vocês. Aproveitem, pregue fora de tempo. Pregue quando estiver junto com a família de vocês. Aproveite esse momento. Porque às vezes a gente está tão bem, né, de saúde, todos os benefícios é para pregar e não prega. E essa paciente lá, acamada, pregando. Então vamos aproveitar, né, quando a gente estiver reunido com a nossa família. Né, vamos lembrar desse exemplo aqui dessa paciente. Eu trouxe para minha vida. Eu trouxe. Se hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, é porque isso ficou no meu coração. Isso ficou. Essa mensagem que ela deixou. Que às vezes a gente se limita tanto, né? Vamos usar os meios que a gente tiver que usar. Ela foi aquele momento dela. Né? Eu tô usando esse meio aqui para alcançar pessoas que a gente sabe que alcança. Amém, irmãos? Isso daí é para nos alegrar, não é para nos deprimir, não. A gente chora de emoção, mas não é para deprimir. É para nos alegrar. Né? Para aproveitar o nosso tempo, que é hoje e é agora, com a nossa família. Amém? Então,
reflete nesse ano 2022. Feliz ano novo. Feliz porque nós podemos aqui estar falando da palavra de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada, irmãos.